Estamos de volta para mais um Escola Bíblica. É um prazer enorme estar na sua companhia. Os meus cumprimentos para si que nos ouve através da Rádio RCS ou que assiste em obchannel.pt. Connosco está a pastora Milu Cordeiro. Milu, mais uma vez, bem-vinda. Olá, Daniel. Mais um dia, pela graça de Deus que o Senhor nos concede, e mais um dia em que podemos um pouquinho mais conhecer a sua palavra e aplicá-la na nossa vida, porque esse é o objetivo. Os assuntos da nossa Escola Bíblica estão centrados em Apocalipse e eu diria que nas lições de hoje e amanhã vamos olhar de uma forma mais particular ainda para Jesus no Apocalipse, mas proponho que possamos começar pelo sumário de hoje. Muito bem, no sumário de hoje, então, o que pensei poder trazer-vos e que sumariza exatamente a lição de hoje é tudo em Apocalipse, desde a estrutura até ao conteúdo, tem um propósito, que é revelar Jesus Cristo. Nem a propósito, vamos olhar para um texto de Apocalipse, precisamente o primeiro texto, aquele que abre o livro de Apocalipse e que já nos vai dizer qual é o assunto. Então o texto diz assim, portanto, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando-o por intermédio do seu anjo, notificou ao servo João. Não havia melhor resumo possível do que este de Apocalipse. Sendo que é um texto que nos diz logo o papel de Jesus Cristo em todo este contexto, é uma revelação do próprio Jesus Cristo, mas eu poderia dizer, Milu, sem entrar em erro, que na aula de hoje e na aula da manhã vamos ver alguns textos que nos mostram uma autorrevelação, ou seja, o Jesus revelado no Apocalipse. Exatamente. Mais uma razão, como nós dissemos numa aula já anterior, para percebermos que a figura central, inclusive deste livro que é o Apocalipse, é a pessoa de Jesus Cristo. Repara, a própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. Agora repara, Daniel, ao contrário daquilo que nós muitas vezes ouvimos ou podemos pensar, sendo este livro de Apocalipse, dizem alguns, muito difícil de compreender, é importante perceber que realmente ele é difícil de compreender sem a bênção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai acabar por nos revelar, e repara, é o próprio nome do livro, revelação, mas é revelado pela bênção do Espírito compreendermos estas coisas. Toda a abordagem que é feita à palavra de Deus, e já agora à parte, e convém falarmos um bocadinho sobre isso, se nós abordarmos a Bíblia como qualquer outro livro, de forma intelectual apenas, buscando apenas este ou aquele conhecimento, nós não tiraremos dele realmente a grande revelação. Porque não estamos debaixo da fonte que nos traz entendimento para essa mesma revelação, que é o Espírito Santo. Exatamente. A palavra de Deus só é percebida, só é compreendida, a verdadeira revelação de todos os livros da Bíblia, inclusive o livro de Apocalipse, só é percebido e compreendido, só nos é reveladas estas coisas com a bênção e o poder do Espírito Santo. Por isso é que nós normalmente oramos sempre, antes de fazermos o nosso estudo, antes de apresentarmos este estudo que fazemos para a RCS e para a Obchannel, nós fazemos a nossa oração, pedimos ao Senhor que nos instrua, que nos ajude, porque realmente isto são coisas que só os poderes celestiais, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos podem revelar. Agora repara, Cristo no Apocalipse, como nós podemos ver hoje e amanhã vamos ver também mais alguns versículos. Jesus Cristo, por exemplo, em Apocalipse 1, como tu disseste, é a própria revelação da sua própria pessoa. E depois, alguns versículos do capítulo 1 até o versículo 8, nós encontramos aquele que é, o que há de vir, a fiel testemunha, o primogénito de todos os mortos, o alfa e o ômega, como vimos já em algumas lições passadas, aquele que é todo poderoso. Alguns sinónimos e algumas frases, algumas palavras que tendem a identificar a pessoa de Jesus Cristo como esse ponto central, exatamente do livro do Apocalipse, como nós temos visto. Agora, o que é que nós podemos, sobretudo, retirar na lição de hoje e que convinha sublinhar? Esta questão de Jesus Cristo como Redentor e a sua morte expiatória na cruz, nós encontramos isso também no livro de Apocalipse. Ou seja, a justificação que nós recebemos por Cristo, o que é que isto quer dizer? É alguém que é justo, que é Jesus Cristo, que acaba por nos doar essa justificação, que nós não somos justos, nem temos méritos, mas os méritos de Cristo acabam por nos justificar, ou seja, Ele nos doa essa justificação e por isso nós somos justificados, ou seja, somos considerados diante de Deus como sendo pessoas justas, quando nós sabemos que não somos. Agora,
Quando é que isto acontece, Daniel? Quando há uma contrição de coração, quando o Senhor diz, como diz através do apóstolo João, se confessarmos as nossas faltas, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Repara, é como se nós virássemos a página da nossa vida e depois do perdão não tivesse, está tudo branco, ou seja, Deus nos perdoou, as páginas estão brancas novamente e nós podemos novamente reescrever a nossa vida com um novo início. É curioso que no relacionamento humano é importante que nós não esqueçamos o mal que nos foi feito ou o mal que fizemos para que ele sirva de lição para a vida futura. Mas o Deus não age assim. É verdade. Deus esquece, através do perdão, aquilo que foram as nossas falhas. Sem dúvida. O perdão de Deus é total, ou seja, completo. Ficamos imaculados, como se nunca tivéssemos pecado, e daí que quando Jesus venha, a nossa salvação se deva apenas e só aos méritos de Jesus Cristo. Agora, uma outra revelação também muito interessante e que eu gostava muito de dizer também nesta lição, um dos versículos extraordinários e apoteóticos, poderemos dizer assim, do livro do Apocalipse, é aquele que vem no capítulo 1, e diz aí no versículo 7, quando diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os que os trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Repara, Daniel, no livro de Apocalipse nós encontramos não só a tal questão, como dizíamos, do grande conflito, de tudo o que aconteceu, o que está a acontecer e acontecerá, mas esse final apoteótico e extraordinário que todos nós almejamos, que é a vinda de Jesus. Ou seja, quando ele diz que vem com as nuvens do céu e todo o olho verá, mesmo aqueles que o trespassaram, mesmo aqueles que no passado, os próprios mesmo literalmente que mataram Jesus e que o trespassaram, aqueles que o negaram, aqueles que o rejeitaram, sejam aqueles que já estejam mortos no passado, aqueles que ainda irão morrer num futuro que rejeitam Jesus, mesmo esses rejeitando a Jesus, um dia vão ver o Senhor Jesus voltar. Vão confirmar que era verdade, que realmente sempre existiu um evangelho, sempre existiu um plano de salvação. Esta questão do grande conflito não é nenhuma utopia, é uma realidade. Nós estamos a vivê-los, nós estamos a experimentá-lo. Somos parte integrante, embora alguns amados, infelizmente, não aceitem isto como uma revelação e como uma verdade. E aí irão perceber, quando Jesus vier, realmente esta mesma verdade e, portanto, este mesmo ensinamento. Então, repara, Daniel, no centro de toda a fé cristã, nós encontramos-lo também no Apocalipse, que é a volta do Senhor Jesus a esta terra, que é o centro de toda a fé e que acaba por pôr fim a todo o sofrimento, a todo o caos, a toda a ruína, a toda a desgraça, a toda a angústia, que é isso que nós almejamos, é que estes dias terminem no bom sentido, em que ainda hoje nós temos essa possibilidade de fazer a nossa escolha, de escolher a quem é que nós queremos servir, escolher a quem é que nós queremos conhecer e realmente perceber este mesmo plano, esta dedicação que Deus teve à humanidade, esta doação que Deus Pai fez do seu Filho para salvar a humanidade. E estamos a tempo, sem dúvida, por isso é que nós aqui estamos, de fazer a melhor das escolhas e de encontrarmos este Cristo maravilhoso, inclusive no livro do Apocalipse. E hoje é o dia. Hoje é o dia. Qual é a parte prática que nos trazes no fim desta aula, no Aprende Fazendo? Então, nós poderíamos dizer hoje que, assim como nós temos vindo a ver ao longo destas lições, deste trimestre, sobre este grande conflito, sobre esta contenda e particularmente sobre estes livros de Daniel que já estudamos, ainda vamos estudar um bocadinho mais lá para a frente, mas também do livro de Apocalipse, porque não hoje tentar estudar o seu livro de Apocalipse, se já retomou o seu estudo, se iniciou talvez pela primeira vez o seu estudo, tente ver nesse mesmo estudo do livro do Apocalipse quantas vezes aparecem versículos referentes à pessoa de Jesus Cristo. E sem dúvida que vai ficar maravilhado, porque o objetivo desta revelação, que é o Apocalipse, é revelar esse Cristo que nos ama e que fez tudo para a nossa salvação. É verdade que deve fazer essa busca por si, mas este assunto não termina aqui. Ainda temos mais uma aula no dia de amanhã, que nos vai trazer mais alguns versículos que mencionam Jesus no livro de Apocalipse. Por isso, marcamos desde já encontro consigo para amanhã. Um abraço para todos aqueles que nos escutam e nos veem através da Rádio RCS e da opchannel.pt. Milu, até amanhã, se Deus quiser.